Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, esteja com todos nós. Muito bem. No dia 18, próximo passado, no sábado, o Livro dos Espíritos comemorou mais um ano da sua existência na Terra. São 158 anos, Um livro que surgiu quando o professor Rivaio foi instigado pela curiosidade para conhecer o fenômeno das mesas girantes e, levado por essa curiosidade, foi se questionando e foi em busca da verdade. É um livro de conteúdo esplêndido, que teve a sua primeira publicação no Palácio Royal, em Paris, quando, pela primeira vez, Allan Kardec tornou público a primeira edição do Livro dos Espíritos. Era um livro que continha 501 questões, que ali foram catalogadas todas as questões que ele juntou no período de estudo, juntamente e com o apoio de médiuns excepcionais da época, jovens, meninas, no caso das primeiras, que foi a Carolina e a Júlia Godin, de 16 e 14 anos respectivamente. Posteriormente vieram outras, Catherine Jaffer, principalmente uma de grande importância, Emance Defoe, uma jovem, uma menina de 14 anos, mas que nada mais, nada menos tinha a orientação do guia espiritual de São Luís, que dá várias mensagens, vários ensinamentos da doutrina, do ensinamento do Cristo, da coletânea de Allan Kardec. Mas especificamente o Livro dos Espíritos, depois de editado essa primeira edição, com 501 questões, o Allan Kardec elaborou uma espécie de uma cartilha para que as pessoas pudessem ter um entendimento mais fácil, e ali ele foi ampliando seus estudos. E em 1959 ele lançou a Revista Espírita com esse objetivo, de poder dar esclarecimento a toda essa coletânea. E foi através desse estudo, dessas coletâneas que ele fazia, de estudo das questões, que ele ampliou e pôde reformar a edição do Livro dos Espíritos, e agora sim, contendo 1019 questões, como é até hoje. Houve uma divergência de uma questão, que na realidade estava numa somatória de 1018, mas é que ele, na oportunidade, ele repetiu a questão 1010. Apenas uma curiosidade, mas não muda a característica. São 1019 questões no Livro dos Espíritos. Um livro, patrimônio para a humanidade, com grande conteúdo. O livro que, na realidade, foi dividido em 4 livros internos, que ele chamava ou de livro 1 ou de parte primeira do Livro dos Espíritos, que fazia o estudo da criação. E a parte segunda, que fazia o estudo especificamente dos espíritos. A parte terceira, que estuda leis morais, e a parte quarta, que estuda as penas e consolações.
primeira, no estudo da criação, ele fala exatamente da divindade, da criação, da relação do ser e de todos os elementos do universo, né, com o Criador. Na parte segunda dos Espíritos, ele fala, neste livro, em inúmeras questões, faz o estudo, o esclarecimento dos Espíritos, do envolvimento do Espírito no campo terreno ou no campo espiritual, no mundo espiritual. Fala da pré- e pós-existência dos Espíritos, a relação dos Espíritos com o mundo material, a relação dos Espíritos na comunicabilidade entre eles. A parte terceira do Livro dos Espíritos, que ele faz o estudo das leis morais, ele fala, nada mais, nada menos, através desse estudo, de toda a organização daquilo que se conhece de leis do universo. Não só a parte, o conteúdo chama-se de lei moral, mas ele é mais amplo, porque a lei moral, ele entende que é todas as leis que regem a tudo no universo, das coisas e dos seres. Então, nesse livro ele tem a oportunidade e ele faz uma subdivisão ali das leis e da perfeição moral, que seria o fecho dessas leis. Ele faz um amplo estudo, fala das leis divina ou natural, da lei de adoração, da lei de igualdade, da lei de destruição, que é necessária, fala da lei de reprodução, da lei de conservação, fala da lei de igualdade, de fraternidade, da lei de justiça, de amor e caridade. Então ele fala de maneira ampla em cada lei que rege a cada ser do universo. E nas penas e consolações, na parte quarta do Livro dos Espíritos, ele contempla o estudo para trazer ao homem a esperança, o sentido, o objetivo da vida, a continuação dela, que é após a morte. Fala dos temores. E essa parte do Livro dos Espíritos é muito importante, porque ela vem de encontro a exatamente a proposta do Cristo, quando, de partida da sua missão na Terra, reuniu o seu apostolado e, como num jantar de despedida, diz a eles que teria que ir. Aí teve aquela choradeira do Pedro, aquelas coisas que nós já comentamos aqui, e ele, para que todos pudessem se manter firmes e solidificados na fé, determinou que ele mandaria um consolador. Alguém ou alguma coisa, né, que pudesse trazer conforto, consolo. E ele fala que é o Paráclito, o Paracleto, o advogado, aquele que iria defender as nossas causas, que iria nos relembrar tudo aquilo que ele houver ensinado, como também tudo aquilo que naquele tempo ele não pudera informar. E é essa consolação que é o fecho desse livro e do conteúdo da doutrina
Porque todos nós, nessa transição na vida, passamos por dificuldades, por necessidades de sofrimento, por angústias. E muitas vezes não nos atentamos a essas necessidades. Muitas vezes não percebemos essa característica do sofrimento, que é aquele que nos conduz, que nos incita à busca exatamente desses esclarecimentos. Então, o que é o sofrimento? O sofrimento é aquela angústia, aquela dor, aquela situação constrangedora que passamos, que vivenciamos no decorrer da nossa existência. Isso é o sofrimento, mas qual o objetivo dele? É o que nos esclarece a doutrina espírita. Nos fala que é por conta das nossas necessidades, que além de ter o objetivo de drenar os nossos organismos espirituais, tem o objetivo de nos incitar à busca de algo mais elevado que nos fortaleça e nos dê esperança na caminhada. Então, essa parte consoladora da doutrina é muito importante, porque ela vai mostrar a nós que tudo aquilo que Allan Kardec estudou nas partes anteriores não fora por acaso. Quando ele fala das necessidades constituídas de cada um, quando ele fala da liberdade, quando nós começamos a ganhar, conquistar valores, e Deus nos concede, nos permite que tenhamos essa liberdade de atuação, de fazer o que a gente quiser, do que a gente tiver vontade. Mas também nos esclarece que tem a conotação da responsabilidade sobre os nossos atos. Então, essa parte da consolação vem atentar a esses fatores para quando a gente presenciar, constatar no nosso semelhante ou em nossas vidas mesmos as situações gástricas dolorosas, a gente não achar simplesmente que é uma fatalidade. Porque até sobre isso Allan Kardec estuda. Ele nos diz que a fatalidade nada mais é do que a necessidade que vem ao nosso encontro pela nossa escolha antes mesmo de nos reencarnarmos. Então, o momento fatal que aquele mal nos acarreta, aquele sofrimento, aquela situação dolorosa que vem ao nosso encontro, nada mais é do que aquilo que já tínhamos tratado anteriormente. E que de fatal por si só, como expressão, ao homem só tem o nascer, o morrer. Então, expressões como fatalidade, destino, nos diz a doutrina, que nada mais são do que palavras utilizadas, termos utilizados para demonstrar aquilo que é próprio de nós e irrevogável diante da lei de Deus. E aí como vamos entender as situações, principalmente quando ela nos alcança, né? Então, poderíamos pensar que então vamos ter que passar por isso, experimentar por isso, já que escolhemos, já que isso é líquido e certo. Mas a doutrina vem nos dizer que não.
que, embora tenhamos escolhidos as nossas situações por conta das nossas necessidades, o nosso aprimoramento na Terra nos permite essa mudança de percurso por merecimento. Então já é outro sentido. Por isso que ela se torna uma doutrina consoladora. Porque ela vem de encontro ao impulso do nosso crescimento moral, intelectual, por conseguinte. Ela vem nos impulsionar a isso, para que nós nos aprimoremos e nos livremos das questões causais da fatalidade. Então, as coisas que vemos disseminando aí pelo universo, né, as tragédias, tudo isso tem um sentido dentro da doutrina espírita. Né? Então, é uma doutrina de esclarecimento que vem nos informar tudo a respeito do universo, tudo a respeito das questões que se relacionam ser carnal e ser espiritual. Né? Allan Kardec, ele informava que a doutrina espírita, sustentada ali pelo livro base do Livro dos Espíritos, é uma doutrina de valor científico, com cunho filosófico, mas sustentado pelo valor religioso. Então, para nós que somos estudiosos da doutrina, que estamos aí gatinhando, aprendendo, buscando gradativamente, nos alimentando dessas informações, a gente começa a perceber o universo em que o Allan Kardec se debruçou para poder trazer essas referências, essas informações. A preocupação das situações do cotidiano. São coisas que vivenciamos aí no dia a dia. Então, ele se preocupou sob risco, né, de colocar toda a sua bagagem científica, porque ele era um homem da ciência. Ele tinha um conhecimento fabuloso. Químico, físico, astrólogo, matemático, médico, professor, poliglota, dava aula de anatomia comparada. Professor Rivaio, um homem da ciência, que de tantos valores ainda arrumava um tempinho para estudar o mesmerismo, que é o magnetismo. Com toda essa bagagem cultural, veio aquilo de encontro a ele, aquela novidade, e ele não deixou para trás. Muito embora ele tenha sido avisado, porque ele perguntou, né? Ele questionou se por acaso, quando ele fez os seus primeiros contatos lá com as médios, tal, que veio aquele médium que iria, aquele guia que iria secundá-lo, né, que era um companheiro dele de jornada anteriores, da qual lhe deu essa referência do nome Allan Kardec, do pseudônimo, melhor dizendo, ele questionou, falou assim: poxa, e se por acaso eu não quiser, não aceitar? Ele: não tem problema. Todos
nós temos o direito da livre escolha, inclusive você. Já tinha alguém preparado para dar continuidade àquele processo, para trazer ao mundo essas revelações. Mas ele, um homem obstinado pelo estudo, quis conhecer essa nova ciência. Uma nova ciência, uma filosofia, que não é apenas um modo de vida, é muito mais que isso. É uma cartilha de conduta para que a gente possa esmerilhar os nossos espíritos, ainda necessitados de valores morais. Então, tudo isso Allan Kardec faz constar na essência dessa obra, que é o Livro dos Espíritos. Essa parte em que falávamos das penas e consolações, a parte 4 do Livro dos Espíritos, vem trazer inúmeros esclarecimentos a nós, vem desmistificar a morte, que muitos de nós ainda somos temerosos. E nem sabemos por quê, né? Ou pelo menos nem imaginamos, ou nem fazemos a ligação disto com a convivência, com o cotidiano, o âmbito familiar, né? Então, às vezes, nós mesmos, nós experimentamos isso e passamos aos nossos filhos, aos nossos netos, a temeridade, a ameaça. Não faz isso porque Papai do Céu briga. Não faz isso porque é pecado. Então vivemos transferindo isso que aprendemos, sem nos dar conta que estamos moldando um espírito com aquele conhecimento, com aquele valor. Então, toda vez que nós ameaçamos a criança, não faz isso que o Papai do Céu briga, ele já vai associar que um dia o Papai do Céu irá cobrar, que um dia é depois da morte. Né? É a mesma questão do céu e inferno plantado pelas religiões por muito tempo. Então, Allan Kardec vem aqui mostrar que tudo aquilo que nós angariamos no patrimônio como espírito é o que carregamos. Se nós fomos criados assim, qual a nossa preocupação? Não, eu não quero morrer, porque vai que aquilo que eu fiz estava errado, eu vou ser cobrado. Por isso o capítulo é de penas, chamado de penas e consolações, porque nos dá esperança, porque sempre antevê uma porta que a gente possa entrar para a redenção, para a gente se redimir daquilo que fizemos de errado, sempre visualizando, vislumbrando esse Pai que Jesus nos apresentou, da qual nós muitas vezes não nos recordamos ou não queremos lembrar. Então, a doutrina espírita veio resgatar isso, veio trazer assim: olha, o Pai é de misericórdia. Se você errou, não tem problema, terá uma nova oportunidade. Então, ela nos dá esse conforto, esse consolo, essa esperança de que nem tudo está perdido. Tenhamos sido mal o suficiente para ser merecedor de um sofrimento maior, ou teríamos sido o bom, o necessário para ter alguma coisa de merecimento. Porque ela vem nos dizer, ele vem nos esclarecer, que a morte não transforma ninguém. Nós seremos lá no plano espiritual
aquilo exatamente que somos aqui no plano terreno. Se somos simples, dissimulados, é o que seremos. Se somos honestos, seremos. E assim sucessivamente. Todas as características, tudo aquilo que acumulamos no nosso patrimônio moral, como ser, como individualidade, carregaremos conosco. Só que com uma diferença. Lá a realidade será muito diferente daquela que nós aqui nos encontramos, nos apresentamos. Muitas vezes a criatura, ela, para demonstrar para a sociedade, ela se posta de bonzinho, né? É o verniz que a sociedade exige, né? É o cartão de visita. Então, né? Só que lá não. Lá nós estamos desprovidos disso. Lá nós estamos na nossa essência. E é isso que ele fala nesse capítulo. Aquilo que nós seremos na continuidade. Né? Então ele nos informa nesse capítulo, que começa a partir da questão 920, que vai até 1019, toda uma gama de referência nos falando a respeito da nossa conduta, daquilo que encontraremos no plano espiritual, daqueles conceitos arraigados em nós, que nós já dissemos, de céu e inferno, né? Como algo ou algum lugar que vá ficar privilegiado. André Luiz, ele veio com a sua coletânea mostrar de uma forma elucidativa e generosa o que é o plano espiritual. Ele não veio modificar nem complementar a doutrina, porque a doutrina é, em toda a sua edição, completa por si só. Mas ele veio trazer maior essência, veio agregar valores para nosso estudo. Então ele veio mostrar ali, nas suas obras, Nosso Lar, né? O Nosso Lar é o mais conhecido, que já teve filme, inclusive, então, a pessoa conhecer como é ou como será o nosso comportamento quando transgredirmos a morte. E é importante isso, porque para nós vamos nos familiarizando com esses valores, com esses conceitos, e a gente começa a ter uma visão diferente dessa transição, né? Já com mais confiança, porque transitar será necessário. Eu acho que ninguém tem essa dúvida, né? Ninguém tem essa dúvida. Então, por que não nos prepararmos para transitar de forma mais condescendente, de forma mais amena, de forma mais feliz? Né? Dentro desse estudo todo que Allan Kardec faz, dessas necessidades, dessa relação do ser espiritual com o ser corporal, da nossa existência terrena, da continuidade da vida, ele só vem enriquecer o nosso ânimo para podermos enfrentar os problemas terrenos da maneira correta e os problemas espirituais também
da maneira apropriada. Então, nada fica solto dentro dos conceitos da doutrina espírita. Nada é aleatório, nada. Tudo é muito consistente. Tudo é muito consistente. Por isso a recomendação é exatamente essa. Que nós possamos, através dessa obra, principalmente, que é o marco inicial da doutrina espírita, nos alimentar desses conceitos, desses valores, para fazer a nossa transformação moral, fazer a nossa transformação intelectual, a nossa ótica em relação ao mundo em que vivemos. Então nós vamos perceber tantas situações aqui contidas nesses conceitos, de valores que Jesus plantou e de que nós, muitas vezes em nosso cotidiano, não nos atentamos. Da situação do julgamento em relação ao nosso semelhante, da situação do ódio que muitas vezes disseminamos, do desamor que deixamos de... Porque a doutrina é bem clara, e quando Allan Kardec diz: se bastará ao homem não fazer o mal. O Espírito de Verdade fala: não fazer o mal, ponto, não é nada. Se não fez o bem, se não praticou. Então, situações como essa, que parecem coisas tão simples e elementares, e muitas vezes deixamos escapar na nossa existência e não nos apercebemos disso. Então, todo esse conceito de vida e transição, ele veio sustentado pelos valores daquilo que o Cristo ensinou. Não modificou absolutamente nada. Então Jesus que falava lá: não julgueis para não ser julgado, ele fala de uma outra forma sobre as consequências do nosso ato. Falamos da transição, da morte. Jesus falou lá, quando reuniu lá o pessoal e aqueles sentiam a temerosidade das criaturas em relação a essa transição. Ergo bonus pastor santo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. Aquele que crê em mim não morrerá, viverá. Ele disse por acaso? Não, a doutrina espírita vem nos mostrar que aquele que crê naquilo que Jesus ensinou, plantar, semear o bem, plantar o amor, esse não morrerá nunca. Esse não temerá a sua partida, a sua transição, porque sabe que é uma continuidade e que os bons valores irão consigo. Não mudou em nada aquilo que Jesus ensinou. Então, esta obra que completou sábado passado, 158 anos, que é o marco da nossa transformação moral, tem que ser louvada a cada instante. Nas suas palavras, naquilo que está contido nesse livro, nessa edição, nesse estudo de Allan Kardec, a fim de podermos sustentar a vida sempre com grandeza, com leveza, com ânimo, nos dando sempre coragem e ensejo de sermos melhores. É uma obra que vale a pena a gente parar, refletir e absorver, porque ela é de grande valia para a nossa experiência. Então todo o sofrimento se tornará pequeno diante de quando nós estivermos preparados a ele. Jesus convidava a todos os aflitos, porque sabia que há aflição, que há angústia,
que o sofrimento é pertinente ao ser humano pelas suas necessidades. Então ele convidava a todos, chamava de bem-aventurados, né? Lembra? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. O jugo é a lei que ele buscava ser importante para a vida, o amor. O fardo é a necessidade de cada um, que toda vez que dimanando amor, se torna leve. Jesus era o amor na sua presença, na sua existência. Então o fardo dele era leve, porque sua lei era sublime. Quando nós absorvemos isso, nós vamos perceber que é possível, sim, aliviarmos os nossos sofrimentos, aliviarmos as nossas angústias, os nossos anseios e as nossas necessidades. E na questão 1019 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se é possível na Terra ainda alcançar a condição de reino do bem. E o Espírito de Verdade responde: sim, no dia que todos nós, todos os seres a serem reencarnados no nosso planeta, se conscientizarem dessa necessidade de se tornarem melhores, espíritos bons e renovados passarão a habitar a Terra, porque sabem que a essência a ser disseminada é o amor. E aquele espírito que vem com amor, com esperança para a Terra, transformará isso num reino de felicidade. Então a felicidade não é algo distante de ser alcançado. Ela está ao nosso dispor. É só buscarmos. É isso. Muita paz em Jesus.